Vamos falar de um belo exemplo de cálculo de derivada de uma função, só que num espaço de dimensão alto. Esse exemplo, de fato, é uma generalização tremenda de derivada da seguinte função, x indo para 1 sobre x. Lembrando que no cálculo 1 nós aprendemos que a derivada dessa função, se chamamos f, derivada dessa função, é menos 1 sobre x ao quadrado. Vamos achar uma fórmula similar quando x não é um número e sim é uma matriz, e portanto 1 sobre x para a gente vai ser a inversa da matriz. Para isso, vamos primeiro preparar algumas definições preliminares. Então, para começar, lembramos que o espaço das matrizes n por n com entradas reais é denotado por mn vezes n, e GLNR é conhecido como o espaço de todas as matrizes, ou o conjunto de todas as matrizes que tem determinante diferente de zero. E isso é a mesma coisa que dizer que a matriz é inversível. Uma matriz é inversível quando existe uma inversa, né, que é denotado por A em A menos 1, e que o produto de A e A menos 1 é exatamente matriz de identidade. Vale ressaltar algumas propriedades básicas aqui. A primeira propriedade é que mn por n pode ser identificado por espaço euclidiano com dimensão n ao quadrado, isso justamente o número das entradas da matriz. Então você pode, cada vez que for conveniente, considerar as matrizes como pontos no espaço Rn quadrado. E outra coisa é que esse espaço ou esse conjunto é um conjunto aberto dentro de Rn quadrado. É aberto, pois se uma matriz tem determinante não nulo, pelo cálculo de determinante, pelo jeito que a gente calcula determinante, qualquer matriz próxima a essa matriz é inversível também, tem determinante não nulo. Isso pois a função determinante é uma função contínua, né, pois é uma combinação de produtos e somas, e portanto é uma função contínua, como a gente mostra no curso de cálculo 2. Então aqui o fato é que determinante é contínua, uma função contínua. Agora, a outra propriedade é uma curiosidade que, bom, não é escondida de ninguém, que GLNR é um grupo também. Nós não vamos utilizar isso, mas apenas para completude. Ou seja, dado duas matrizes em GLNR, o produto dessas matrizes também é uma matriz inversível, e claramente a inversa de cada matriz inversível também é. E agora vamos para o nosso personagem principal, que é a função inv. Chamamos essa função de inv. Isso quer dizer uma função que vai pegar uma matriz em GLNR e vai me devolver a inversa dessa matriz. A primeira propriedade dessa transformação, ou essa função, é que é uma função contínua com inversa contínua também. Primeira observação, que a inversa dessa transformação é ela mesma, né? A inversa da inversa, da função inversa, é exatamente, de novo, inversa. Então, isso quer dizer que a função inv é de GLNR, vai para GLNR, inversa dessa função, que também é de GL, vai para GL, é novamente igual a inversa. Inversa é igual a inv. Isso porque duas vezes pegar a inversa dá identidade. Portanto, basta lembrar que inversa é uma função contínua, e aí mostramos que é um homeomorfismo. Portanto, ou seja, contínua com inversa contínua também. É contínua justamente porque, talvez pela regra de Cramer, de como calcular a inversa de uma matriz. Você calcula a inversa de uma matriz usando uma fórmula de cofatores, e afinal divide por determinante de uma matriz. Então eu vou enfatizar nessa conta quando eu falo da próxima propriedade. De fato, inv é um diffeomorfismo, mais do que isso, ela é diferenciável, essa função. E o que nós queremos nesse vídeo ver é como calcular a derivada dessa função.
Então, eu vou fazer um rápido comentário que inv é diferenciável. Então, função inv é de Rn quadrado, vejo dessa forma. Bom, não é exatamente Rn quadrado, é um subconjunto aberto de Rn quadrado que corresponde a GLNR. Este vai em Rn quadrado, certo? Então, a função inv é uma função que pega uma matriz. Bom, claro, cada matriz é considerado como um ponto em Rn quadrado, então tem n quadrado coordenadas, vai me dar y1 até yn quadrado. A única informação valiosa aqui é que as yi's são funções racionais de x1 até xn quadrado. Isso pela regra de Cramer, do jeito que nós calculamos a inversa de uma matriz. E denominador é o determinante da matriz, que novamente é uma combinação, né, uns produtos e somas desses números. Afinal das contas, o que nos interessa é que esses YKs são funções racionais de x's, todos os x's. E nós lembramos que uma função racional sempre no seu domínio é diferenciável. Então, nós não vamos alongar muito a discussão de por que é diferenciável e se nós gostaríamos de calcular essa derivada. Então, qual que é a afirmação? Este é o resultado que nós queremos provar. Provar que derivada da função inversa, derivada de inv, num ponto específico, né, que seria uma matriz, claramente vai ser uma transformação linear, lembrando que derivada de uma função, né, é sempre uma transformação linear de Rn quadrado nesse caso, que lembrando aqui é a mesma coisa que Rn quadrado, em Rn quadrado. E a afirmação é que derivada de inversa no ponto A, aplicada numa matriz, né, um ponto nesse espaço tangente, tecnicamente falando, é dado por menos A inversa x vezes A inversa. Isso lembra muito a derivada de função inversa entre os números reais, que daria 1 sobre A quadrado, né, no ponto A, a derivada. Bom, aqui o x aparece porque estamos falando com matrizes e não com números. Então, vamos tentar provar essa fórmula de derivada. Então, de fato, inv é de um conjunto aberto, como eu falei, um conjunto aberto. Esse conjunto aberto é a mesma coisa que o GLNR, que é identificado com um conjunto aberto de Rn quadrado. Vai para Rn quadrado, é diferenciável, e agora nós, para calcular a derivada, vamos utilizar a regra de Leibniz. Então, eu vou repetir o que era a regra de Leibniz, nesse caso específico, já imediatamente. Então, vamos considerar a seguinte função, f de produto de mn vezes n por mn vezes n, vai para matrizes de novo n por n. De tal forma que f é uma transformação bilinear. O que é a transformação f? É apenas composição. Bom, nós já tínhamos falado sobre transformações bilineares e esse como um exemplo de transformações bilineares. Então, produto de duas matrizes, a transformação de produto entre duas matrizes é uma transformação bilinear. Isso só simplesmente, pois se eu considerar x1 mais x2 e y, esse aqui vai ser f de x1 e y, fx2 e y, e a mesma coisa se eu fizer com y1 mais y2, que é outra coordenada, vai ser fxy1 mais fxy2. Claramente eu poderia multiplicar por um número c também aqui, e aqui também c deveria sair, tanto aqui quanto aqui em cima. Ok, agora lembrando o que era... Bom, antes de lembrar a regra de Leibniz, eu vou destacar uma importante propriedade que eu vou aproveitar para calcular a derivada da função inv. Toda a importância de introduzir essa transformação bilinear é que
f de x e inv de x é exatamente identidade. Bom, é uma relação óbvia, mas vai ser útil justamente para calcular. Então, se a gente colocar, em vez de segunda coordenada y aqui, colocar exatamente inv de x, que é uma função de x, né? Teremos x multiplicado ou composta com inv de x, e x multiplicado por inversa de x dá exatamente a identidade. Aí está essa relação importantíssima. Então, se y é igual a inv de x, nós resolvemos, outra forma de falar, resolvemos essa equação. Ok. Então, toda a ideia de calcular a derivada é agora pegar a derivada de dois lados dessa equação. Então, aqui nós temos, nós podemos escrever isso da seguinte forma: f de x e inv de x deu identidade. Então, agora nós podemos calcular a derivada dessa relação com respeito de x, desse lado e do outro lado. Claramente, desse lado, a derivada vai ser zero, porque aqui não é uma função, é uma função de x, mas é uma função constante. Sempre está dando matriz de identidade. Então, a derivada vai ser zero. Já tínhamos provado que derivada de uma função constante é nulo. Agora, só lembrando aqui, o que era a regra de Leibniz. A regra de Leibniz diz que se você tiver uma forma bilinear beta e tiver duas funções f e g, que nesse caso eu vou identificar exatamente f como função x indo para x, né? E g é a função que manda x para inv de x. Então, o que diz a regra de Leibniz? Diz que derivada dessa forma de transformação bilinear num ponto A, como uma transformação linear agora vai ser, né? Derivada de uma função, sempre uma transformação linear, aplicada, né? Então, essa transformação linear aplicada no vetor V vai ser dada por essa fórmula, né? Essa é a fórmula de Leibniz. Então, vamos aplicar nesse caso específico. Nesse caso específico, a primeira coordenada aqui, observe que nós queremos calcular a derivada desse lado e outro lado. Derivada desse lado exatamente encaixa na fórmula de Leibniz, porque temos uma transformação bilinear, que é φ, e temos duas coordenadas que são funções de x, tipo f de x ou ig de x. A primeira coordenada é uma função trivial, que é função identidade, que é uma transformação linear, né? Observe que essa transformação linear é de u em Rn quadrado, né? X pertence a u também, ou seja, está em Rn quadrado. Então, derivada de f no ponto A, pelo fato de que derivada de uma transformação linear sempre é ela mesma, nesse caso a identidade vai ser, derivada de f no ponto A é identidade, portanto, aplicado no x vai dar x de novo. E a função g é a função cuja derivada é sob questão, nós queremos calcular a sua derivada. Então, derivada de g em A aplicado no vetor x, né, vai ser derivada de inversa de A aplicada em x. Aqui, lembrem que x aqui vai ser uma matriz n por n, ou, de fato, como vetor, é um vetor em Rn quadrado. Mas A está em U, ou seja, tem que ser uma matriz inversível. Então, agora, colocando tudo na equação de fórmula de Leibniz, nós vamos achar o seguinte: f de x, como falamos aqui, x, inversa de A, que é g de A. G de A é aqui inversa de A, mais f de A e derivada de inversa de A em x, vai dar zero, porque esse outro lado não depende de x, portanto, a derivada é zero. E simplesmente agora, usando a definição de f, temos x ou A inversa, mais A composta com essa derivada no ponto x, está dando zero. Levando para o outro lado, esse aqui para o outro lado, nós concluímos que derivada de inversa de A em x dá menos, de fato eu levei esse primeiro termo para o outro lado, dá menos x ou A inversa.
Então, só multiplicando por a inversa, nós concluímos o que precisávamos concluir. Então, aqui nós temos isto aqui é igual a menos x a inversa. Multipliquei por a inversa por esquerda, né? Então, derivada em a em x vai dar menos a inversa x a inversa. E é justamente a fórmula de derivada de função inversa.